Olá, eu me chamo João Vitor e hoje eu vou dar início ao nosso guia completo de cabeamento de rede. Nesse modo, vamos falar sobre os fundamentos do cabeamento e sobre os tipos de cabo. E vamos começar com o fundamento principal. O que é o cabeamento estruturado? Vamos entender o que ele é, e por que ele é a espinha dorsal de qualquer rede moderna. Mas antes de falar da solução, vamos olhar para esse problema. Quem já mexe com rede ou já mexeu com certeza já se deparou com esse tipo de cena, né? Que é o que chamamos de uma rede não planejada. O famoso espaguete de cabos. Em um ambiente desse, se um computador fica sem rede, não tem como você descobrir onde está o problema, é quase impossível. E também qualquer manutenção gera um pesadelo, com certeza. E o custo para você gerenciar esse tipo de manutenção é altíssimo. Já numa rede organizada, né, você vê uma diferença bem visível, né, que basicamente isso é o sistema de cabeamento estruturado. A palavra-chave aqui é um padrão. É um padrão que se aplica e traz organização, lógica, identificação, porque cada cabo ali está identificado nas duas pontas. Então, se um ponto 21 falhar, por exemplo, você sabe exatamente qual é a porta no switch e qual tomada na mesa ele representa. A manutenção que antes poderia ser um pesadelo, agora é uma tarefa simples e rápida. Agora, sobre o que é o cabeamento estruturado, na prática ele é uma metodologia, é um conjunto de regras e normas, como a ABNT-NBR 14565, no caso, que é as normas brasileiras, e a TIA 568, são as normas internacionais, que foram criadas para criar uma plataforma de transmissão única. E isso não é só para dados de computador. A mesma infraestrutura é projetada para dar voz à telefonia, por exemplo, vídeos de câmera de segurança e até alimentação elétrica. Como analogia, pense na rede elétrica na casa de vocês. Vocês não passam um fio novo toda vez que compram um liquidificador, certo? Vocês usam a tomada que já é um ponto padrão. E o cabeamento estruturado é a mesma ideia. Ele cria as tomadas de informação e de forma padronizada em todo o edifício. E bom, como esse mapa funciona? Esse diagrama ele simplifica bem. Temos o backbone, que são os cabos principais, que sobem pelos andares verticais. E depois, em cada andar, temos o cabeamento horizontal, que são os cabos que saem de um armário de telecomunicações, o nosso rack, e vão até as tomadas na área de trabalho. O ponto principal tudo converge de forma organizada para pontos centrais de gerenciamento, que são os racks, onde encontramos os patch panels e os switches. Acho que é perceptível, né, as grandes vantagens que um cabeamento estruturado tem. Como podemos ver, tem a questão do gerenciamento, né, que você pode encontrar e corrigir falhas muito mais rápido. Flexibilidade também, que, por exemplo, se um funcionário ele muda de mesa ou um novo departamento é criado, é muito fácil reconfigurar a rede sem precisar passar cabos novos. E também a escalabilidade. Um sistema bem feito hoje, com cabos Cat6, por exemplo, já está pronto para suportar as velocidades de 10 gigabits do futuro. O investimento inicial pode ser um pouco maior, mas a vida útil e a economia com a manutenção fazem o custo total ser muito menor a longo prazo. Assim fechamos a visão geral do que é o cabeamento estruturado, que, como vocês com certeza não lembram, é um sistema essencial que organiza e padroniza toda a nossa infraestrutura de rede. E agora que já entendemos esse sistema completo, vamos dar um zoom e focar no componente mais fundamental que dá vida a ele. No nosso próximo tópico, vamos mergulhar a fundo no sangue dessa espinha dorsal, o cabo UTP. Olá pessoal, dando sequência ao nosso módulo 1, no bloco anterior falamos sobre o sistema de cabeamento estruturado. Agora vamos dar continuidade e falar sobre onde os dados realmente viajam. Vamos conhecer o protagonista da nossa rede, o cabo UTP. Bom, o que significa UTP? A sigla vem do inglês Untilded Twisted Pair, ou
par trançado não blindado, o nome é uma descrição perfeita do que ele é. Primeiro, não blindado, que significa que ele não tem nenhuma camada extra de metal, nenhuma armadura para proteger contra interferência. E segundo, par trançado, justamente porque ele é composto por 4 pares de fio de cobre, ou seja, 8 fios no total, que são trançados entre si, como vocês podem ver na imagem. Este é de longe o cabo mais comum e mais utilizado em redes locais no mundo todo. Bom, você deve estar se perguntando, se ele não tem blindagem, como ele se protege das interferências? A resposta é por engenharia em duas partes. Primeiro, o efeito de cancelamento. Ao traçar os fios, o campo magnético gerado por um fio é cancelado pelo campo do outro. É uma física simples que neutraliza a maior parte da interferência externa. E segundo, as taxas de torção diferentes. Se você olhar bem de perto, o par laranja não tem o mesmo número de tranças por centímetros que o par verde. Cada par tem um passo de torção diferente. Isso impede que um par vaze sinal e interfira no par ao lado. Esse vazamento tem um nome técnico que vocês vão ouvir muito. É chamado crosstalk ou diafonia. Bom, então você deve estar se perguntando, certo? Então todo cabo UTP é igual? De forma alguma. É aqui nesse tópico que entramos nas categorias, ou CAT. Um cabo CAT5E, por exemplo, ele é projetado para receber 1 gigabits por segundo. Já o CAT6A é projetado para 10 gigabits por segundo. Por fora eles podem parecer parecidos, mas a construção interna muda absolutamente tudo para permitir mais velocidades e menos interferências. E o que muda é fisicamente. A imagem aqui ilustra bem. O CAT5E é o mais simples, são os 4 pares trançados dentro da capa. Para o CAT6E, e o que muda fisicamente em relação a eles? A imagem aqui ela ilustra bem. O CAT5E é o mais simples. São os 4 pares trançados dentro da capa. Para o CAT6, a coisa fica mais robusta. Para reduzir ainda mais o crosstalk que falamos, a maioria dos cabos CAT6 vem com um separador plástico no meio. Esse X que vocês veem, conhecido como spline, ele literalmente separa os pares, garantindo menos interferência. Já o CAT6A é um nível profissional. Os fios são mais grossos, como vocês podem observar, e o cabo é mais uma folha de alumínio. Tecnicamente, ele deixa de ser UTP e vira FTP, mas ele ainda continua sendo da família. Essa construção impacta diretamente a performance. Essa tabela resume o que vocês precisam saber: a frequência, a medida em MHz e a largura da estrada. O CAT5E opera 100 MHz, o CAT6 mais que dobra, 250 MHz, e o CAT6A dobra de novo, 500 MHz. E o que isso significa na prática? Velocidade. O CAT5E é o padrão para 1 gigabit por segundo. O CAT6 também entrega 1 gigabit a 100 metros, mas já permite 10 gigabits em distâncias curtas, até 55 metros. E o CAT6A é o único padrão UTP que garante os 10 gigabits por segundo na distância máxima de 100 metros. Então, qual eu devo usar? Para o nosso público, a regra é simples. CAT5E é o rei do custo-benefício, perfeito para redes em casa, pequenos escritórios ou qualquer lugar onde 1 gigabit é o suficiente. Já o CAT6 é o padrão corporativo. Se você está montando um escritório, use o CAT6. Ele é mais robusto contra interferência e já te dá mais uma gordura para o futuro. Já o CAT6A, ele é para alta demanda. Pense em data centers, hospitais ou para conectar servidores e suítes que exigem 10 gigabits por segundo. Pronto,
Agora vocês não só sabem o que é um cabo UTP, mas também entendem a mágica por trás dele e a diferença crucial entre as categorias. No próximo tópico, vamos explorar mais essa história de blindagem, comparando o UTP com seus irmãos blindados, o FTP e o STP. Dando sequência, já entendemos o que é o cabo UTP e o que são as categorias como Cat5e e Cat6, que definem a velocidade. Mas o U do UTP significa Unshielded, ou não blindado. Agora vamos focar na construção do cabo e entender por que a blindagem existe. Esse é o debate: blindado versus não blindado, ou a batalha contra a interferência. A rede tem um inimigo invisível, a interferência, também chamada de EMI ou RFI. Na prática, é ruído elétrico. De onde ele vem? De todo lugar. Motores de elevador, ar-condicionado, reatores de lâmpadas fluorescentes e, principalmente, quando passamos cabos de redes colados em cabos de energia. Em ambientes com muito ruído, o sinal fraco de dados no cabo pode ser corrompido. Causa lentidão, perda de pacotes ou até queda total da conexão. Como já vimos o UTP, par trançado não blindado, é o nosso padrão. Isso vale para Cat5e, Cat6 e etc. Ele não tem nenhuma camada de proteção extra. O único mecanismo de defesa dele é o próprio trançamento dos pares, que usa a física para cancelar a maior parte da interferência. Os prós são óbvios. É o cabo mais barato, o mais flexível e muito mais fácil de crimpar. Por isso, ele é usado em 90% dos casos. A desvantagem é que, em ambientes de alto ruído, ele sofre. Quando o UTP não é suficiente, entramos no mundo dos cabos blindados. Vamos olhar o corte deles. À esquerda, o UTP que já conhecemos, são os pares e a capa. É a proteção básica. No meio temos o F/UTP, que muita gente no mercado chama simplesmente de FTP. Notem a diferença. Existe uma fina folha de alumínio, ou foil, que envolve todos os 4 pares de uma vez. É uma blindagem global. Ela age como uma armadura, refletindo a maior parte daquele ruído externo. À direita temos o tanque de guerra dos cabos, o SFTP ou STP. Aqui a proteção é dupla. Primeiro, ele tem uma folha de alumínio individual em cada par, o que é excelente para impedir que um par interfira no outro, o famoso crosstalk. E além disso, ele tem uma malha metálica, o screen, envolvendo o conjunto todo. Esse cabo é para proteção máxima. Agora, muita atenção. Este é o pulo do gato que separa o amador do profissional. E é algo que vocês precisam saber. O cabo blindado não é mágica. Ele não funciona sozinho. Para aquela folha de alumínio, ou a blindagem, funcionar, ela precisa ser aterrada. O que isso significa? O conector RJ45 tem que ser metálico, no caso blindado. O patch panel tem que ser blindado e tudo isso que tem que estar conectado a um ponto de aterramento elétrico válido. Se você usa o cabo FTP e não aterra ele, essa blindagem de metal vira uma gigantesca antena e ela vai sugar toda a interferência da sua sala e jogar direto para dentro do seu sinal. E o que isso resulta? O cabo blindado mal instalado é muito pior do que o cabo TP comum, lembre-se disso. Onde eu devo usar cada um? Vamos começar pelo nosso querido, né? O TP. Ele é o seu vai com tudo. Você pode usar ele em casas, escritórios, apartamentos, em qualquer ambiente que tenha uma baixa interferência. E para 90% dos projetos de redes que vocês vão pegar, Cat5e ou Cat6, o TP é o ideal. Já o TP, use em ambientes com ruído. O exemplo clássico é quando você precisa passar o cabo de rede junto com cabos elétricos na mesma canaleta. Use também em hospitais, perto de equipamentos ou em indústrias leves. Já o nosso tanque, o STP, esse é para missão crítica. Pense em data centers, especialmente para garantir o Cat 6A e o Cat 7.
a 10 gigabits, ou em chão de fábrica pesado, perto de motores grandes e maquinária industrial. Bom, e é assim que definimos onde usar cada cabo, e como vimos, a escolha certa depende totalmente do ambiente. O UTP é o padrão para 90% dos casos, como escritórios e residências, enquanto o FTP e o STP são soluções para ambientes com alta interferência, como indústrias. E com isso, fechamos a nossa base teórica do módulo 1. Nós entendemos o que é o sistema de cabeamento estruturado, aprendemos sobre as categorias CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, e agora a diferença crucial entre os cabos blindados e não blindados. No próximo módulo, a teoria dá lugar à prática. Vocês vão pegar todo esse conhecimento e aprender a organizar aqueles 8 fios coloridos usando os padrões T568A e o T568B, que é o primeiro passo para a grimpagem. Início da narração, slide 1, título. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar um tópico que é fundamental para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia e redes. A história por trás dos padrões de cores em cabos de rede. Pode parecer um detalhe pequeno, mas a ordem daqueles 8 fios coloridos dentro de um conector RJ45 é o que permite que nossos computadores, servidores e roteadores conversem entre si de forma confiável. Nesta apresentação, vamos entender o que são os padrões T568A e T568B, porque eles existem e como a evolução da tecnologia mudou a forma como os utilizamos hoje. Slide 2. A origem da padronização. A nossa apresentação começa com uma pergunta fundamental. Por que exatamente os cabos de rede precisam de uma ordem de cores específica? Por que não podemos simplesmente ligar os fios de qualquer maneira, desde que a ordem seja a mesma nas duas pontas? Como vamos ver, a resposta envolve física, compatibilidade e uma boa dose de história da indústria. Slide 3. A necessidade de padrões. Para entender a necessidade de padrões, precisamos voltar aos anos 80 e 90. Quando as redes de computadores começaram a se popularizar, elas precisavam de um meio físico barato e eficiente. A solução foi adotar algo que já existia em abundância: os cabos de telefonia, conhecidos como UTP ou par trançado sem blindagem. O nome par trançado é a chave. Os fios dentro do cabo são trançados em pares, como o par laranja e o par verde. Essa trança é uma invenção genial, que cancela a interferência eletromagnética, e o crosstalk, que é a interferência que um fio gera no outro. O desafio era como pegar esses 8 fios divididos em 4 pares trançados e conectá-los em um conector RJ45 de 8 pinos de uma forma que preservasse os benefícios da trança e garantisse que os sinais elétricos corretos chegassem aos pinos certos. Foi aí que entrou a TIA-EIA, a Associação da Indústria de Telecomunicações. Ela criou um padrão que definia exatamente qual cor ia em qual pino. O objetivo era simples: garantir a compatibilidade universal. Sem esse padrão, cada fabricante de equipamento faria de um jeito, e um cabo da marca A não funcionaria num switch da marca B. Slide 4. Por que 2 padrões? Ok, todos concordaram que um padrão era necessário, mas então, por que nós temos 2 padrões? O T568A e o T568B? Isso não vai contra a ideia de padronização. A resposta para isso é, essencialmente, política industrial e lobby. O padrão T568A veio primeiro. Ele foi desenhado para ser compatível com os sistemas de telefonia residencial já existentes
e foi rapidamente adotado pelo governo dos Estados Unidos. Ele era o padrão oficial. No entanto, a gigante da indústria na época, a AT&T, já usava um padrão próprio muito similar, chamado 258A, em todas as suas instalações comerciais. A AT&T tinha milhões de instalações e milhares de técnicos já treinados nesse padrão. Quando a tia Eia tentou unificar tudo, a AT&T pressionou fortemente para que seu padrão fosse mantido. No fim, a indústria cedeu e o padrão da AT&T foi formalizado como o T568B. Por isso, acabamos com dois padrões, o T568A, vindo da tradição da telefonia e do governo, e o T568B, vindo da tradição da indústria e da AT&T. Slide 5, a diferença-chave. Mas qual é então a grande diferença técnica entre eles? Na prática, quase nenhuma. Como este diagrama mostra, ambos usam os mesmos 8 fios e os mesmos 4 pares. A única diferença é que os pares 2 e 3, o verde e o laranja, estão invertidos. No padrão T568A, o par verde está nos pinos 1 e 2. No padrão T568B, o par laranja está nos pinos 1 e 2. É só isso. Em termos de desempenho, velocidade ou capacidade, não há absolutamente nenhuma diferença entre eles. A escolha é puramente histórica e baseada na compatibilidade com a infraestrutura existente. Slide 6. Pinagem lado a lado. Aqui podemos ver em detalhe. À esquerda, o T568A, começando com o par verde. À direita, o T568B, começando com o par laranja. Vocês podem notar que os pares centrais, o azul, pinos 4 e 5, e o marrom, pinos 7 e 8, permanecem exatamente nos mesmos lugares em ambos os padrões. A única alteração é realmente entre o verde e o laranja. Slide 7. Quando usar cada um? Certo, se não há diferença de desempenho, qual padrão devemos usar hoje? Se você for ler a norma ao pé da letra, a T e a barra E e A recomenda o T568A para todas as novas instalações, especialmente residenciais, e ele é obrigatório em projetos do governo americano, ele é o padrão oficial. No entanto, o que aconteceu no mundo real foi que o T568B se tornou o padrão mais comum. Como a AT&T dominava o mercado comercial e a maioria dos treinamentos e equipamentos nos anos 90 e 2000 usavam o B como exemplo, ele se tornou a tradição da indústria. Na prática, a regra é, ao expandir uma rede existente, sempre verifique qual padrão já está em uso, provavelmente será o B, e mantenha a consistência. Slide 9, direto versus crossover. E isso nos leva ao único cenário onde misturar os padrões era intencional, o cabo crossover. Antigamente, os equipamentos de rede não eram tão inteligentes. Suas portas tinham funções fixas. Um computador sempre transmitia TX pelos pinos 1 e 2. Um switch sempre recebia RX por esses mesmos pinos. Por isso, para ligar equipamentos diferentes, como um PC e um switch, usávamos um cabo direto, BB, por exemplo. O TX do PC ia direto para o RX do switch. Mas, se você quisesse ligar equipamentos iguais, como dois computadores, o TX de um bateria no TX do outro e nada aconteceria. Para isso foi criado o cabo crossover. Ele tinha o padrão A em uma ponta e o B na outra. Ao fazer isso, ele cruzava os fios. O pino de transmissão, TX, de um lado, era fisicamente conectado ao pino de recepção, RX, do outro. Slide 10. A evolução auto-MDI-MDX. Hoje em dia, porém, o cabo crossover é uma peça de museu. Por quê? Porque nossos equipamentos evoluíram. A maioria dos dispositivos modernos usa uma tecnologia chamada auto-MDI/MDX.
Essa tecnologia permite que a porta de rede sinta o que está conectado na outra ponta. Ela detecta automaticamente se os fios de transmissão e recepção estão alinhados ou cruzados. Se ela perceber que um cabo direto foi usado para conectar dois computadores, a própria porta inverte logicamente os seus pinos de TX e RX por software. Ela faz o cruzamento que o cabo crossover fazia, só que internamente no chip. Por isso, hoje, podemos usar cabos diretos para quase todas as conexões, e o cabo crossover se tornou obsoleto na maioria dos casos. Slide 11, resumo story. Para fechar, vamos resumir nossa jornada. Primeiro, os padrões de cores foram criados nos anos 80 e 90 para padronizar as redes que usavam cabos de telefonia, garantindo a compatibilidade. Segundo, existem dois padrões, A e B, por causa de uma disputa histórica entre o governo, que preferia o A, e a indústria liderada pela AT&T, que impôs o B. Terceiro, a única diferença entre A e B é a troca dos pares verde da laranja, e o desempenho é idêntico. E por fim, o cabo crossover AB, que era usado para conectar equipamentos iguais, foi substituído pela tecnologia AutoMDX nos equipamentos modernos. Slide 12, perguntas? Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação. Vimos como algo tão simples como a ordem de 8 fios coloridos carrega uma história de evolução tecnológica e disputas industriais. Agradeço muito pela atenção de todos. Na aula de hoje você vai aprender como realizar a clipagem de um cabo de rede. Para isso vamos precisar do cabo de rede, dos conectores RJ45 e de ferramentas. Então vou mostrar cada detalhe para que você possa entender de uma vez como realizar essa clipagem no capricho. Então, para que a gente atenda a demanda do cabo demonstrado, nós temos que seguir um padrão. Esse cabo tem uma categoria e esse conector também tem que atender essa mesma categoria do cabo. Aqui vamos observar que os cabos normatizados vêm com descrições, descrevendo aqui os detalhes específicos de cada cabo. Nesse cabo aqui, temos o Draca Gigabit, temos a informação de AWG, que é a bitola do cabo, 4x24, que são fios de 24 AWG. Quanto menor esse número, tem ali um menor cenário de desempenho, com questão aí desse sinal que vai estar trafegando aqui dentro, quando é um cabo 100% cobre. Aqui temos uma informação categoria 6. Sabemos disso, devemos utilizar conectores RJ45 da mesma categoria. Tá aqui. Vamos usar os conectores de categoria 6 da marca Pier Telecom. Se eu não quisesse utilizar o Telecom, eu poderia usar o da Flucauer, da linha Sorro Plus. Ele é um conector de passagem. Essa é uma modernidade do RJ45, onde temos essa facilidade da clipagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, posso pegar aqui o RJ45. É assim que ele é. O cobre, os conectores. Internamente, esse conector tem 8 vias ou 8 contatos e que eles são de bronze com fósforo, banhado a ouro e níquel. Ele é um conector vazado. No final a gente vê que ele é furado. Tá vendo? Vamos pegar aqui o da Pier Telecom. Ele vem com o snap. Vocês vão entender por que a gente utiliza o snap. E aqui o RJ45. Então, observando, praticamente a mesma coisa. Aqui ele também ele é vazado. Aqui na lateral também, aparentemente, seria o mesmo tipo de conector. Então, por questão de preço, para esse projeto estamos utilizando os conectores da Pier Telecom, que entrega qualidade a um custo-benefício.
Agora vamos ter que analisar o cabo. Então, esse cabo, ele tá com algumas marcas aqui. Algo machucou ele, que tá mostrando ele internamente. Os fios estão à mostra. Então, eu não posso realizar a conexão aqui e deixar isso aqui logo atrás. À mostra. Porque vai ser um comprometimento. Geralmente pode não funcionar ou posso comprometer a longevidade. Então, eu devo cortar. Para cortar, eu vou utilizar essa tesoura, porque ela corta cobre bem facilmente e não vai danificar o cabo. Fiz esse procedimento, cortei aqui. Agora preciso de um decapador. E aqui, esse decapador, normalmente eu faço aqui, uns 3 dedos da região. Pego o decapador. Aqui na pontinha eu vou encaixar e vou girar. Após retirar a proteção externa, tem que ter uma medida de 3 a 5 centímetros. Vamos agora soltar os pares, afastar um do outro, os fios internos. Agora eu preciso remover esse corpo interno desse cabo, que ele serve para diminuir a interferência dentro do próprio cabo. O sinal que trafegar aqui no par verde, ele pode interferir no par laranja, no par azul, no par marrom, e por conta disso, o cabo de categoria 6 foi implementada essa solução que separa os pares daqui dentro. E com isso, temos mais velocidade dentro do próprio cabo, sem essa interferência. Agora eu vou retirar a haste. Cortei. E agora vou juntar, pegar o snap, passar aqui dentro. Esse snap é basicamente para não ficar ferindo a ponta do cabo. Agora vamos seguir um padrão de cores. Esse padrão de cores tem que ser obedecido, porque o cabeamento estudado ele tem normatizado 2 padrões, o padrão A e o padrão B. Prefiro utilizar o padrão A, isso é uma escolha sua, dessa infraestrutura aqui desse projeto. Se eu realizar esse tipo de conector no padrão A, todos os outros dessa infraestrutura passiva deveria ser também o padrão A. Deve ser, na verdade. Separando aqui, temos que separar verde claro, verde escuro, depois vem o laranja claro. Separei o laranja claro na direita do verde escuro. Agora irei pegar o azul escuro e irei colocar à direita do laranja claro. Acabei torando, mas não tem problema. Agora o azul claro à direita do azul escuro, o laranja escuro. Agora eu vou desenrolar o cabo aqui. Só dando uma ajeitadinha. Dando uma ajeitadinha. Alinhou. Agora eu vou desenrolar. Desenrolando o par marrom. Quebrou o cabo, mas não tem problema. A gente vai descartar esse finalzinho. A gente vai usar o marrom claro, depois o marrom escuro. Vamos alinhar eles. Deixar o mais alinhadinho possível. Fazer esse movimento para deixar eles bem reforçado. Ok, tá bem alinhado. Se não fosse um conector de passagem, a gente deveria decapar daqui, no máximo 1,5 cm, no máximo. Mas que isso tem que fazer o seguinte, que essa capa preta, ela ultrapassa essa trava. Então isso aqui é uma trava, como vocês podem ver. Quando a gente apertar com um clipador, ele vai travar na capa, para evitar o movimento do cabo interno. Tranquilo? Como eu vou usar o conector de passagem, eu posso cortar bem onde eu quiser, de forma que fique alinhado. Vou deixar o lixo aqui embaixo. Cortou, ficou bem rente.
Agora irei passar na posição olhando para o contato. O par verde vai ficar para a esquerda. Vamos transpassar. Calma. Passou, conferiu as cores. Agora a capa tem que entrar dentro do conector. Entrou. Não vou forçar demais, senão eu posso acabar machucando a parte interna. Garantir que passou esse local da trava. Vou subir com o snap. Encaixou o snap. Tudo tranquilo. Pronto. Agora é só pegar o alicate de clipagem e realizar essa conexão. Então vou alinhar aqui os fios para que eles fiquem na ordem horizontal. Tranquilo. Agora vamos transpassar nessa brecha pequenininha. Com muito cuidado. Passou. Pronto. O bom desse clipador é que é uma entrada tipo Ethernet. Não vai acabar machucando o travamento do conector. Tá encaixado o snap. Agora é só apertar, segura os cabos ou embaixo e apertar. Dá mais uma apertadinha. E agora ele tá preso. Como se realmente estivesse conectado no seu computador ou roteador ou qualquer outra coisa. Você vai apertar e retirar. Então agora estou com a minha clipagem realizada desse RJ45 no capricho. Garanti que isso tudo esteja travado da forma correta. Os fios que transpassaram aqui foram cortados de forma alinhada. E esse excesso aqui, essa parte dos cobres à mostra não seria um problema, porque aqui também está amostra em maior quantidade. Então isso aqui não seria um problema. Se aqui oxidar, aqui também vai oxidar. Então o que chega até aqui, dessa parte conector, não vai ser um problema. Tá certo? Capa. Travando aqui dentro do conector e com o snap, essa curvatura fica mais difícil de acontecer. E ele já acompanha para que não fique de forma forçada. Se não tivesse, eu poderia estar forçando aqui internamente esses fios que são mais frágeis aqui dentro do conector. Então, a longo prazo, isso poderia ser um problema. Garantindo assim um cabo RJ45 clipado da melhor forma possível para os seus trabalhos. Para você fazer a construção de um cabo RJ45, iremos precisar de um clipador, iremos precisar de um decapador e um alicate se necessário. Para esse projeto não iremos usar o alicate, iremos usar apenas o decapador e o clipador. Iremos usar a seguinte configuração de cabo, o RJ45, no formato A. Temos o formato tanto A, tanto B. Nesse projeto iremos usar o A, que ele é formado nesse seguinte padrão. E como iremos ver, iremos usar todas essas duas ferramentas e não esse alicate. Clipagem do cabo crossover mais teste com testador. Neste módulo vamos entender o que é um cabo crossover, por que ele existe e como montar um do zero. E como testar da forma correta, mesmo que hoje ele seja menos comum por causa de equipamentos modernos, ainda é essencial saber montar e identificar esse tipo de cabo. Mesmo padrão nas duas pontas, usado para ligar equipamentos diferentes. O cabo direto é o mais comum de todos. Ele usa o mesmo padrão dos dois lados. Normalmente, o T568B
é o cabo que a gente usa no dia a dia para conectar computadores ao switch ou switch ao roteador. A ideia é simples: os fios entram e saem exatamente na mesma posição. Padrões diferentes nas pontas, usando para ligar equipamentos iguais. O crossover já segue o princípio contrário. Ele muda o padrão de um lado para o outro. Ele existe justamente para cruzar os pares responsáveis pela transmissão e recepção antigamente. Isso era essencial para ligar dois PCs diretamente ou dois switches mais antigos. Hoje, muitos equipamentos fazem isso automaticamente, mas o conhecimento continua sendo indispensável. Os padrões T568A e o T568B são praticamente iguais. A única diferença real entre eles é a troca do par verde com o par laranja. Essa troca simples que cria o cruzamento dos fios dentro do cabo crossover. Não é mais complicado do que isso. A ordem do padrão T568A no cabo crossover, o lado A sempre usa essa sequência. Aqui é importante destacar para os alunos que o segredo está em deixar os fios bem organizados e retos antes de inserir no conector. E o padrão 568B, aqui podemos ver claramente que os pares verde e laranja inverteram de posição em relação ao padrão A. É isso que faz o cabo virar crossover quando combinamos A de um lado e B do outro. Crossover, lado A, T568A, mais lado B, T568B. É aqui que está a visualização final do cabo. Crossover lado A com o padrão A, lado B com o padrão B. Essa simples troca já configura o cabo para cruzarmos os sinais de transmissão e recepção. Teste de cabo direto. Por que testar o cabo? Verificar a continuidade, confirmar o cruzamento dos pares, identificar os fios quebrados ou invertidos. O teste é fundamental mesmo que a clipagem pareça perfeita. O testador mostra se os fios realmente estão conectados na ordem correta e se não houve nenhum erro no processo. A sequência esperada de LED é de 1 a 8, igual nas duas pontas. LEDs subindo em ordem iguais dos dois lados do cabo. No cabo direto, os números vão subir perfeitamente do 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e assim por diante. Essa ordem certinha confirma que os dois lados foram clipados com o mesmo padrão. Cabo crossover, sequência cruzada, de 1 para 3, de 2 para 6, de 3 para 1, de 6 para 2. Aqui está a parte mais legal do crossover. Os LEDs não seguem a mesma ordem no padrão. Eles cruzam. Isso é totalmente normal e significa que o cabo foi montado corretamente. Assim que o testador confirmar o cruzamento dos pares, pode haver alguns erros.
LED apagado é igual a fio rompido. LED fora de ordem, fio na posição errada. LED piscando, mau contato no conector. Neste vídeo veremos alguém testando o testador de cabos de RJ45. Um testador de cabos funciona enviando sinais elétricos por um cabo e analisando o retorno para identificar problemas como curtos-circuitos, rupturas ou fiação incorreta. Este dispositivo, geralmente com uma unidade principal e uma unidade remota, conectar-se a ambas pontas do cabo. Assim, testando se cada lado está certo, isso no par, no cabo direto, que vai mandar ondas e sinais elétricos de 1 a 8, vendo se está tudo certo. Ele vai conectar de um lado e vai conectar no outro. Os dois vão fazer o teste, tendo certeza que todos os fios estão corretos, que não estão bagunçados ou mal feitos. Se estiverem mal feitos, o testador vai dar o sinal que está embolado, ou está mal feito, ou não está com mau contato. Como você pode ver aí no vídeo, ele vai mandando sinais dos dois lados, de 1 a 8. Sendo assim, esse cabo está funcionando normalmente, mandando seus sinais elétricos, sem nenhum erro de LED, apagando, piscando ou pulando em alguns casos, se a fiação estiver feita de mal forma, como pulando de 1 a 6 ou de 6 a 8. Se tudo estiver certo, no cabo direto vai de 1 a 6, enquanto no cabo crossover vai de 2, vai de 1 a 3, 2 a 6, de 3 a 1, 6 a 2. O testador custa mais ou menos uns 30, 40 reais ou 20, que você procurar bonitinho. Ele vai testar com outro cabo, o cabo de internet. Cabo crossover, no caso. Cabo crossover vai fazer este movimento aí. Crossover também está sem nenhum erro.
Está funcionando normal. Fala pessoal, e para concluir o curso, eu vou mostrar para vocês um projeto final feito no PaX Tracer e a relação do cabeamento físico. Eu vou montar aqui com vocês uma mini rede com roteador, um switch e 2 computadores, configurar endereços IP. Vou testar comunicações também e principalmente entender como que isso conecta com o cabeamento físico e a clipagem na vida real. A ideia é mostrar como aquilo que a gente faz aqui no PaX Tracer representa o que acontece de verdade quando a gente monta um cabo, liga equipamentos, etc, etc. Agora vamos começar a mexer no PaX Tracer. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar uma estrutura física que vai utilizar 3 computadores, um switch, um roteador e um servidor. Agora nós vamos configurar os computadores. Damos 2 cliques daqui, na verdade, IP Configuration. Aí aqui no IPv4 address, a gente pode colocar um IP que eu já estou com ele salvo aqui. Aí você pode copiar e colocar aí. Aí a subnet mask, a gente pode colocar esta daqui. Já fica automático. Aí o default gateway, a gente pode colocar essa aqui. E o DNS server, a gente coloca esta. Com isso ele já vai estar configurado certinho. Agora a gente vai fazer isso para os outros também. Deixa eu só configurar. Foi certinho. Vamos fazer isso com os outros. Só vamos mudar o IP. Desktop, IP Configuration, PV4 address. Então, a gente vai mudar ele. Vamos colocar este aqui. Que embaixo já vai automático também. E o gateway e o DNS server é a mesma coisa. Beleza, próximo. Terceiro PC. IP Configuration. Vou colocar outro IP com 12. E o resto vai ficar igual aos outros. Beleza, os 3 computadores estão configurados. Agora, nós vamos configurar o servidor. IP Configuration também. Vamos colocar o IP dele. Este daqui. A máscara já vai automático. E esse gateway. Beleza. Agora, para a gente configurar o IP do roteador, a gente clica aqui, vamos em CLI e colocamos o código desta maneira. Agora, com os equipamentos configurados, nós vamos conectar os cabos. Assim como na vida real, existe o cabo direto e o crossover. Aqui no Cisco não é diferente. E para conectar o PC no switch, porta Fast Internet. Aqui é a mesma coisa, porta Fast Internet. Aqui no PC1, para o switch, Fast Internet 2 também. Aqui mesma coisa para o PC3. Aqui. E percebam que conforme eu fui colocando nas portas, elas foram sumindo daqui. Tanto a 1 quanto a 2, agora a 3. Aí do servidor para o switch, mesma coisa. Agora, do roteador para o switch, nós vamos conectar na Gigabit Internet. O que deu erro?
Agora deu certo. Tinha que conectar na primeira. Quando usar o crossover? O crossover normalmente é utilizado quando é para conectar dispositivo com dispositivo igual. Por exemplo, PC com PC, switch com switch, entre outros. E assim ficou a nossa parte lógica com as configurações. Aqui em desktop, ipconfig ficou assim. Os cabos diretos do servidor para o switch, roteador para switch, switch para PC1, PC2, PC3 e o server. É isso então, a parte do Cisco, a parte lógica é essa. Agora vamos para uma conclusão básica para a gente entender tudo que a gente fez, para fechar tudo que a gente estudou. Eu vou fazer um resumo geral, mas de um jeito simples, mostrando como cada um faz sentido no final. Primeiro a gente começou entendendo o que é cabeamento, que basicamente é o conjunto de regras e boas práticas para organizar uma rede confiável. Isso já mostrou que uma rede não começa do roteador, no switch ou na configuração, ela começa pelo cabo. Se a parte física estiver mal feita, nada funciona direito. Depois vimos os tipos de cabo, principalmente o cabo UTP, as categorias Cat5e, Cat6, Cat6a. Descobrimos que essas categorias influenciam diretamente a velocidade e até a distância que o sinal chega sem perder qualidade. Falamos também sobre a blindagem, quando ela é útil e porque os fios tensados justamente para reduzir interferência. Essa parte ajudou a entender por que um cabo bem construído faz tanta diferença. Aí nós chegamos no padrão T568A e o padrão T568B, que são ordens de cores. Parece um detalhe bobo, mas sem isso o cabo não funciona. Isso é o que faz o cabo funcionar. Se trocar uma cor de lugar, já era, vira um cabo decorativo. Também vimos a lógica do cabo direto e do crossover. Direto liga dispositivos diferentes, crossover liga dispositivos iguais. Depois fomos para a parte mais legal, a parte prática, que aqui o Flávio, a gente não ficou só na teoria, a gente realmente colocou a mão na massa, cortamos o cabo, descascamos, alinhamos os fios, seguimos o padrão certinho e finalmente fizemos a clipagem. Dá para perceber que montar um cabo parece ser simples, mas exige muito cuidado. Se cortar demais, se abrir demais, o par, se deixar fios para fora da ordem, tudo isso influencia. E essa prática foi importante porque mostrou que sim, a gente consegue montar um cabo funcional de verdade. A parte do testador, apesar que a gente não ter usado ele fisicamente, serviu para a gente entender como ele funciona. A gente vê nos slides como os LEDs mostram se o cabo está certo, se alguma via não passou, se tem um erro de ordem ou continuidade. Mesmo sem usar o aparelho na mão, deu para entender perfeitamente como ele seria utilizado depois da clipagem, para confirmar que a montagem ficou correta. Depois disso, levantamos tudo o que aprendemos para dentro do PaxTracer. Montamos uma mini rede com roteadores, switches e 2 PCs. E usamos cabos diretos porque a gente já sabia exatamente o motivo. É para conectar dispositivos diferentes. E essa parte foi muito boa porque juntou o mundo físico com o mundo lógico de redes. Depois de ver o cabo por dentro, clipar, conhecer os padrões e entender o funcionamento, ver isso aplicado no simulador ajudou muito a ligar os pontos. No final, quando a gente olha tudo junto, dá para ver que esse trabalho explicou a rede do começo ao fim, o guia completo de como clipar e fazer um cabo funcionar. Entendemos como o cabo funciona por dentro, quais padrões existem, como fazer o cabo na prática, como seria o teste real. E finalmente vimos ele funcionando no PaxTracer. A grande conclusão é que o cabeamento é uma parte muito importante da TI e ao mesmo tempo muitas vezes ignorado. Só que não adianta ter um roteador top, um switch bom, uma configuração certinha. Se o cabo leva o sinal e estiver mal feito, é a mesma coisa que montar um cabo lindo por fora e deixar a fiação solta por dentro. Esse trabalho mostrou que a base da rede é construída com detalhe, com padrão, com organização e boas práticas. Entender isso não só ajuda o aprendizado de hoje, mas é essencial para quem quer seguir áreas como rede, suporte, infraestrutura e até cibersegurança. Então, resumindo, a gente aprendeu muito mais do que o que é clipar um cabo.
A gente aprendeu a lógica de rede, desde o fio ao funcionamento de software. Isso é um conhecimento que vai acompanhar a gente por qualquer caminho dentro da tecnologia.